onde a gente estiver, para gravar um novo vídeo, tá? Vou tirar a imagem agora. Você está com a minha tela aí, né, de projeção. E aí, então, processo de torneamento, né? Aqui, inicialmente, eu coloquei os mesmos conceitos que eu coloquei no primeiro material, que é sobre usinagem. Não deve ser esquecido, né, quais são os objetivos dos processos de usinagem. É uma categoria de processo muito específica, que utiliza remoção de material e a moldagem, digamos assim, a modificação de formato através da remoção de material. São chamados de cavaque. Tem objetivos específicos de melhorar o acabamento superficial, melhorar as tolerâncias dimensionais e também gerar geometrias complexas. Então, esse vai ser o objetivo de qualquer dos processos de usinagem que nós estudarmos, tá? Faz isso por cisalhamento, que é a aplicação da pressão de uma ferramenta no material, né? E com isso precisa então de máquinas, ferramentas, ou mesmo manualmente, potência mecânica necessária para fazer esse corte, esse cisalhamento do material. No torneamento, então, temos um conceito aí. Eu não vou fazer a leitura, peço que você faça, então, como falei, né? A leitura é complementar, o vídeo é complementar a leitura, certo? Então, vou explicar o processo de torneamento através dessa imagem. Temos na tela, deixa eu pegar um computador aqui. Então, nós temos aí uma imagem que mostra um processo clássico de torneamento, em que eu tenho basicamente dois movimentos. Um movimento de rotação, nesse caso do torneamento, a peça é que gira no seu próprio eixo, né? Então, essa é a característica clássica do torneamento. E aí a ferramenta se movimenta longitudinalmente. Então temos dois movimentos, um movimento de rotação da peça e um movimento de avanço da ferramenta, certo? São três, ele é separado em três operações aí. O longitudinal, que é provavelmente esse corte aqui, nesse sentido, quando a ferramenta avança tirando material. O faceamento, que é quando a ferramenta avança no sentido do centro de gravidade da peça, nesse sentido aqui. Tá? E o perfilamento, quando é uma combinação do movimento longitudinal e do movimento de faceamento. Ele faz, então, um perfil nesse formato. Para fazer um perfil nesse formato, eu preciso dos dois movimentos de forma coordenada para sair essa geometria aqui. Tá? Então, máquinas manuais geram esses movimentos a partir de alavancas que são movimentadas pelo operador. Máquinas CNC, a comando numérico, fazem o movimento baseado numa programação, como vocês vão poder ver nos vídeos aí do telecurso, certo? Os parâmetros, né, principais aí do torneamento, alguma coisa a gente já havia visto anteriormente na parte de usinabilidade, que é a primeira parte que eu fiz a apresentação lá, certo? Mas vamos relembrar aqui, ó. O torneamento, então, ele tem como três principais parâmetros, tá? Que é a velocidade de corte, que é a velocidade, então, a velocidade de corte vai ser dada pela própria velocidade da peça que está sendo cortada, a profundidade de corte, tá? Que é essa daqui, e o avanço, que é dado pelo movimento da ferramenta. Então, são os três parâmetros iniciais aí, certo? Para usinar. Há outros também que devem ser considerados, nós vamos ver mais na frente quando for fazer os cálculos. Outra questão importante na usinagem é o ângulo de posição dessa ferramenta, que vai influenciar em vários aspectos aí, tá? Principalmente na formação de cavaco. Tem uma influência muito grande esse ângulo na formação do cavaco que está saindo, certo? Aqui, então, para que fique
entendido, no caso do torneamento, a velocidade de corte, a velocidade que a peça gira, né? A velocidade de corte é a velocidade no ponto onde a ferramenta toca a peça, né? Essa velocidade ela é em função da rotação, da velocidade do fuso, que é a rotação do equipamento, que é a rotação aonde a peça está fixada, certo? Então, apesar da velocidade de corte ser o parâmetro, eu devo configurar no equipamento a rotação, então, do fuso, certo? E isso vai ter uma variação em função do diâmetro. Tá? No caso do torneamento, então, ele é muito utilizado para quê? Para tornear, fazer, usinar o diâmetro ou facear, certo? Então, ou perfilar, como a gente viu também, que é a combinação dos dois. Então, entendam que essas duas velocidades estão matematicamente relacionadas através dessa relação aqui. Então, para me encontrar, por exemplo, a rotação que eu devo configurar o equipamento, eu devo saber a velocidade e o diâmetro da peça ao qual eu vou usinar. E ela vai me resultar. É interessante entender que esse diâmetro vai sofrer variação ao longo do corte. Então, conforme eu for tirando material, o diâmetro vai diminuindo, né? E aí, muitas vezes é necessário ajustar a rotação do fuso. Aqui é um exemplo desse cálculo, né, da velocidade, certo? Então aqui, ó, sendo a velocidade do fuso de 2.000 RPM, que isso é configurado no equipamento, se eu for cortar um diâmetro de 50 milímetros, então a velocidade de corte vai ser de 314. Se eu for cortar um de 80, vai ser 502. Então, existe uma variação aí. Então, isso que tem que ser corrigido normalmente. Então, aí outro exemplo, né, de cálculo de velocidade de corte. Então, como eu falo, a velocidade de corte normalmente é um parâmetro pré-estabelecido de acordo com o material, a gente já viu isso aí. O que eu tenho que configurar, então, muitas vezes é a rotação do equipamento, a rotação do fuso. Ok. Outra questão importante aqui no torneamento são os ângulos, né? A gente falou de ângulo de posição da ferramenta. E aqui a gente vai falar de ângulo de saída. A gente já viu a questão do ângulo de saída, da usinabilidade. É o ângulo de saída do cavaco, nada mais é. Esse ângulo de cima aqui, esse ângulo aqui. É o ângulo de saída. Ou seja, quando eu cortar aqui, o cavaco vai escorrer aqui por cima, vai escorregar aqui por cima da ferramenta. E o ângulo, desculpa. E o ângulo aqui de inclinação também é outro ângulo importante. Dentro do ângulo de saída, o que a gente pode ver? Existe uma configuração positiva chamada, essa aqui, então, positiva, tá? Essa. Nesse caso da configuração de ângulo de saída positivo, o que eu preciso? Eu preciso que a ferramenta já tenha um ângulo, ela já seja positiva, ela já tenha um ângulo de folga aqui embaixo. Esse aqui é o ângulo de folga, para que a ferramenta não fique em contato com a peça numa região que não está sendo cortada, né? Isso geraria um atrito muito grande. Então, esse ângulo aqui de baixo. Que aí é possível colocar ela reta nesse formato ou até inclinar um pouco mais no sentido positivo, que seria para baixo aqui. Então, também tem a questão da microgeometria, que é o ângulo de saída já, como se a ferramenta tivesse uma cunha, né? Veja aqui, então, esse aqui facilita bastante o corte, né? E
o escorregamento do cavaco aqui por cima. Então, veja aqui ângulo positivo, essa folga aqui, ele vai variar normalmente aí de 3 a 11 no máximo. Não é muito grande, é um pequeno ângulo só para gerar uma folga entre a peça e a ferramenta aqui, numa região que não é de cor. Nessa microgeometria, ela pode ser fundada, que a gente já viu isso aí. Numa configuração de saída negativa, o que vai acontecer é isso aqui, ó, né? Por eu ter uma ferramenta que não tem um ângulo aqui, ela é reta, né? Ela não tem esse ângulo, 7 graus, ela é reta aqui, 90 graus, fechando. Então, o que eu tenho é que eu preciso inclinar essa ferramenta para cima para gerar a folga aqui embaixo. Certo? E aí, com isso, ela fica um pouco para cima, o que a gente chama de negativa. Ela gera uma negativa aqui. Isso muda a questão dos esforços aqui. Então, por isso, esse ângulo é muito importante. Nessa questão, o que eu preciso entender? Então, o ângulo de saída positivo, negativo. Tá? E aí, isso é fornecido pela posição da ferramenta e a configuração de angulação dela. Tanto de folga, como na parte de cima, aqui, se ela tem um ângulo aqui também. Então, esse ângulo também influencia na formação do cavaco, como falei. O ângulo de posição, principalmente, influencia na formação de cavaco. Tá? Então, tem 3 formas aí de formação de cavaco. Uma automática, que é o ideal, é quando o cavaco sai sem bater na peça, sem bater na ferramenta, e ele também quebra automaticamente. Tá? É uma quebra automática. A quebra contra a ferramenta, então ele toma uma trajetória que ele bate contra a ferramenta para quebrar, e uma outra trajetória que ele bate contra a peça. Então, essas duas devem ser evitadas. Certo? Isso pode ser configurado por vários aspectos. Espessura do cavaco, largura do cavaco, posição da ferramenta, avanço, tá? Principalmente. Então, são esses os parâmetros principais. E o tipo de material, lógico. Materiais mais duros, eles formam cavacos mais rígidos e, com isso, eles tendem a quebrar com maior facilidade. Materiais mais dúcteis, que são os melhores para usinar, inclusive tendem a formar cavacos mais longos. Então, o material que eu estou cortando, ele também influencia significativamente na formação do cavaco. Certo? Então, eu vou parar aqui o primeiro vídeo, que já está com mais de quase 20 minutos. Vou dar uma parada aqui e dou continuidade, então, num próximo vídeo a partir desse ponto. Ok? Então, bons estudos, aproveitem o vídeo aí, pessoal. Vejo, revejo. Tendo dúvidas, coloquem lá no Google Classroom.